náusea, azia, distensão abdominal, dor de estômago, refluxo, rouquidão, gases, diarreia. Se você tem sintomas intestinais ou gástricos inexplicáveis, se você já passou no seu médico, fez exames, está tudo bem e você continua sentindo isso, não há explicação, isso pode ser da ansiedade. Assista esse vídeo que eu vou falar 9 sintomas gástricos intestinais que são comuns em pessoas com ansiedade patológica. Vou explicar por que isso acontece e vou dar algumas dicas que você pode começar a implementar para melhorar esse sofrimento. Então, assista tudo isso comigo aqui no vídeo de hoje no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Abud, eu sou médico psiquiatra formado pela Universidade de São Paulo, sou fundador aqui do canal Saúde da Mente. Eu atendo uma série de pacientes com ansiedade e uma coisa que é uma regra que nós vamos aprendendo com o tempo mesmo de atendimento. Dificilmente a pessoa que está sofrendo com um quadro de ansiedade patológica, e por que eu estou falando de ansiedade? Pode ser qualquer outro quadro, porque a ansiedade é o quadro, a alteração no funcionamento mental mais comum. Então ela acomete uma quantidade muito grande de pessoas. É disparadamente o quadro mais comum da nossa mente. E a ansiedade patológica, dificilmente a pessoa ela se dá conta que aquilo é uma ansiedade. Normalmente ela procura o profissional, elas vão no meu consultório depois que passaram por vários especialistas, que passaram no neuro, por dor de cabeça, passaram no gastro, passaram fizeram colonoscopia, fizeram endoscopia, às vezes elas passaram em cardiologistas porque estão com sintomas de palpitação, às vezes elas fizeram testes para ver se a memória não estava falhando, porque elas não conseguiam se concentrar. Então, muitas vezes os sintomas da ansiedade patológica eles estão escondidos. Basicamente qualquer queixa física inexplicável pode ser um sintoma de ansiedade. Mas as queixas gastrointestinais, todas aquelas que eu falei, e essas 9 que eu vou citar, elas estão muito associadas a quadros de ansiedade. Mas vamos rapidinho entender por que isso acontece. Na verdade, muita gente fala da conexão entre o intestino e o cérebro, né? Que o intestino seria o segundo cérebro. Em parte isso é verdade, porque eles têm uma origem embrionária. Quando nós somos embriões, ali, fetos, eles são originários de células muito parecidas. E existe ao longo do intestino, ao longo todo o trato gastrointestinal, aqui do esôfago, do estômago, do intestino, do duodeno, existem muitos neurônios que eles se comunicam pela serotonina, pela acetilcolina, que é uma outra substância que faz parte do sistema parasimpático, e que eles se comunicam pela adrenalina. Então, a ansiedade, ela altera todas essas substâncias e isso pode alterar o intestino. Muita gente fala que a serotonina do intestino, como tem serotonina, isso vai chegar no cérebro. Não é por isso que o intestino altera a função cerebral. Na verdade, a microbiota intestinal, uma disbiose, altera sim a função cerebral, mas não é porque a serotonina vai para o cérebro, não. Altera por conta de alterações inflamatórias e imunológicas. Mas vamos entender. Então, as substâncias são as mesmas. E o que acontece? Quando nós temos um quadro de ansiedade patológica, ocorre uma desregulação do sistema de alerta do cérebro. O cérebro ele fica num estado de constante alerta, de constante apreensão frente a ameaças que muitas vezes a pessoa não sabe de onde vem, ameaças que de fato não estão ocorrendo, que estão amplificadas, só que na ansiedade patológica esse mecanismo ele está desregulado por várias causas e esse aumento de alerta é muito alto e ele não desliga. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa fica num estado de tensão constante e um estado constante de aumento de adrenalina e de cortisol. Mas a adrenalina ela está muito associada ao funcionamento gástrico. A adrenalina aumentada no quadro de ansiedade patológica faz o quê? Ela vai para o sangue
Então, essa adrenalina é liberada tanto no cérebro, mas também nas suprarrenais. E no intestino, qual que é o efeito da adrenalina? A adrenalina, ela relaxa a musculatura de todo o intestino, do duodeno, do intestino delgado, do intestino grosso, e ela paralisa o trânsito intestinal. Então, ela faz com que o trânsito intestinal fique totalmente paralisado. E existe um outro sistema que é regulado pela serotonina e pela acetilcolina. Esse sistema ele está diminuído, então tem um desbalanço. Muita adrenalina faz teoricamente o intestino constipar e paralisar. E baixa serotonina, baixa acetilcolina também impede a motilidade. Existe esse desbalanço. Aumenta muito a adrenalina, o intestino ele paralisa, ele pode, na verdade, contrair, ele pode fazer com que você tenha náusea, com que você tenha enjoo, ele pode até provocar vômitos, ele pode provocar diarreia, aí depois ele provoca constipação, mas aí a acetilcolina tenta entrar em ação e aí ele provoca diarreia de novo. Fica um equilíbrio entre essa balança, entre substâncias que promovem a motilidade intestinal e substâncias que promovem a constipação. Então, essa balança alterada por conta do estado de alerta constante faz com que o intestino fique nessa gangorra. Uma hora constipa, uma hora sai muito rápido todo o trânsito intestinal, a pessoa tem diarreia, uma hora aquilo paralisa, a pessoa não tem fome, uma hora o estômago relaxa, pode voltar ao ácido gástrico, ela tem náusea. Então essa é a explicação e é uma coisa muito física, não é que você está inventando, não é psicológico, isso é físico da ansiedade. Só que nós temos que atacar, entre aspas, o inimigo certo para podermos melhorar isso. Quais são então os principais sintomas que, se você tem constantemente, se você já fez exames, já passou no seu médico e isso não é evidenciado por nenhuma alteração no exame, endoscopia vem aquela famosa gastrite enantematosa leve, que basicamente não tem significado, a colonoscopia está normal, você faz uma série de exames. Então isso pode ser da ansiedade. Então são 9 principais sintomas. Constipação crônica, inexplicável. Diarreia, então a ansiedade ela pode causar os dois por conta desse desbalanço. Adrenalina e acetilcolina e serotonina. Fica uma gangorra no intestino. Então pode dar constipação, pode dar diarreia, pode dar aumento de apetite. Às vezes o trânsito gástrico é muito rápido e aí os hormônios que regulam a saciedade eles não são liberados e a pessoa tem muito apetite. Por outro lado, também pode causar perda de apetite em outras pessoas. As duas coisas podem causar, como eu falei, por conta dessa gangorra, dessas substâncias que estão alteradas. Então, dependendo de que lado esta gangorra está pendendo, a pessoa vai ter aumento de apetite ou perda, vai ter diarreia ou constipação. O que mais? Indigestão, aquela sensação de empachamento, né? Você come um pouco, parece que está pesado, não desce, mas eu nem comi tanto. Então, esse empachamento, essa indigestão. Outro sintoma, enjoo, náuseas. Pessoas que têm náuseas, vômitos, enjoo, frequentemente isso não tem outra explicação, pode ser devido a um quadro de ansiedade. Outro sintoma, o 7º, dor de estômago. Dor, uma pontada, pode ser queimação, mas dor de estômago de qualquer natureza, sem alterações nos exames, pode sim estar relacionado à ansiedade. E as duas principais doenças do intestino, elas têm um link muito próximo com o sistema de ansiedade, com esse sistema de alerta, que é a síndrome do intestino irritável e a doença do refluxo. A síndrome do intestino irritável, a pessoa basicamente ela tem uma oscilação entre todos esses sintomas: constipação, indigestão, distensão, diarreia, tem muco nas fezes, pode ter náusea, pode ter azia, e isso vai sendo crônico, vai indo e voltando. Esse quadro, ele tem, enfim, N explicações, mas ele tem um link muito próximo com a ansiedade. E olha só que interessante, a Sociedade Britânica de Gastroenterologia e também o Colégio Americano de Gastroenterologia, eles recomendam
Terapia para a ansiedade, a principal delas é a terapia cognitivo-comportamental, que é o tipo de terapia focada, objetiva, passo a passo, que tem maior nível de evidência para a ansiedade. Os pacientes que fizeram esse tipo de terapia para tratamento da ansiedade melhoraram da síndrome do intestino irritável também. Então, é importante a gente conseguir olhar para que nós saibamos onde nós devemos atacar. E a doença do refluxo também. Basicamente, né, a doença do refluxo ocorre quando o esfíncter esofágico inferior é como se fosse uma válvula que separa o esôfago do estômago. Essa válvula ela tem que fechar depois que nós comemos. Para quê? Para que o estômago tem um ácido gástrico que ele realmente tem um pH muito baixo, ele é muito forte. A parede do estômago consegue estar protegida contra ele, a parede do esôfago não. Então ele não pode voltar, isso aqui tem que estar fechado, esse esfíncter. Mas devido à adrenalina que relaxa esse esfíncter e a adrenalina está aumentada no quadro ansioso, o que acontece? Muitas vezes esse esfíncter fica meio mole, essa válvula fica mole e o ácido gástrico ele vai para o esôfago, isso dá uma queimação, isso pode dar soluço, isso pode dar rouquidão, mau hálito, a pessoa pode ter tosse seca, pode dar dor no peito, enfim. A doença do refluxo gastroesofágico não tem só essa causa, é importante ver se não tem questões relacionadas à própria doença de Chagas ou doença de Chagas ela dá o contrário, ela dá um fechamento. Mas se a pessoa não tem uma hérnia de hiato, se a pessoa não tem outra doença gastrointestinal, mas caso esteja tudo bem, a questão da ansiedade é um ponto que tem um vínculo causador com isso. Então, o que é importante é a gente estar atento, fazer os exames, mas se vier tudo normal, saber que pode ser ansiedade. Aí tem outros vídeos aqui onde eu falo dos critérios diagnósticos, de como que nós suspeitamos, diagnosticamos cada um dos quadros de ansiedade patológica. São 5 os principais e eu falo aqui em vários vídeos aqui do YouTube. Tem uma série, a série Viva Livre da Ansiedade, onde eu foco bastante nisso, tá? Bom, mas aí o que você pode fazer? Se for ansiedade, o importante é a gente focar no tratamento de primeira linha para ansiedade. O tratamento de primeira linha basicamente são 2, eu falo em outros vídeos. Medicações de tratamento, não medicações de alívio, tá? Então remédios de alívio, tarja preta, eles não tratam, eles têm que ser usados com muito cuidado, mas existem alguns remédios que fornecem um tratamento a longo prazo. E a terapia cognitivo-comportamental, que é um treino prático, com começo, meio e fim, para nós colocarmos as estratégias mais estudadas para mudar pensamentos, para ativar o sistema de relaxamento corporal, ou seja, mudar as sensações físicas e mudar os comportamentos e atitudes. Quando nós atacamos esses 3 elementos, nós conseguimos reverter o ciclo da ansiedade. Essas 2 estratégias são de primeira linha. A terapia cognitivo-comportamental é o método natural mais eficiente para o tratamento da ansiedade. Ela pode ser potencializada com o remédio, mas ela pode ser utilizada isoladamente, com eficácia a curto, a médio e com eficácia maior do que as medicações a longo prazo. Mas esses 2 tratamentos eu falo em vários outros vídeos, dê uma olhada aqui na série Viva Livre da Ansiedade no canal. O que você pode colocar a partir de hoje na sua rotina que pode começar a mudar? Então, mudanças alimentares que sejam benéficas, tanto para o intestino quanto para a ansiedade. Muita gente fala dos probióticos, né? E de fato, existe uma relação entre a microbiota, que são aquelas bactérias que ficam no intestino. Tem bactérias do mal, entre aspas, e bactérias do bem. Se isso está desregulado, gera um processo de alterações inflamatórias e imunológicas que podem deflagrar um quadro ansioso. Mas quando a ansiedade está presente, ela também altera a flora intestinal. Então a gente vai atacar os 2. Probióticos podem ajudar. Não tem muita literatura científica dizendo qual é aquele melhor. Existem 3 mais estudados. O primeiro é o Rhamnosus.
existe uma revisão que mostra que o Lactobacillus rhamnosus como um dos mais eficazes. Tem o Bifidum e o Lungum. Esses três probióticos, né, o Rhamnosus, o Bifidum e o Lungum, eles estão sendo estudados para melhora de ansiedade, mas nós não temos ainda tanta evidência de qual usar, qual a dose e qual que é o tamanho da melhora que eles colocam. A ideia é que eles façam parte do seu arsenal de ferramentas contra a ansiedade, eles podem fazer diferença. Se você não quiser colocar os probióticos, você pode colocar alimentos que tenham probióticos e que podem ajudar na ansiedade. Eu tenho outro vídeo onde eu falo disso, mas o kefir, ele é rico em probióticos, iogurte, principalmente iogurte grego, se mostra mais rico em probióticos, picles. Muita gente não gosta de picles, né? Mas picles seria algo que está muito relacionado a isso. Chucrute também, mas tem gente que não gosta. Mas a questão do iogurte, o iogurte é bastante saudável por N motivos, porque tem proteína, porque tem cálcio, né? É um derivado do leite, isso também ajuda no humor e também tem a questão dos probióticos. Evitar café. Tá? A cafeína piora a ansiedade. É recomendável que pessoas com ansiedade patológica elas evitem cafeína. Tem um vídeo aqui onde eu falo sobre o café, sobre o sono, sobre a dose ideal de café, a dose máxima de cafeína que você pode tomar. Mas se você tem problemas intestinais e possivelmente um quadro ansioso, um mínimo de café melhor, tá? Você pode tentar fazer uma troca pelo chá verde. O chá verde tem cafeína também, você não tem tanta abstinência e ele tem a L-teanina que contrabalanceia os efeitos da cafeína. A cafeína, ela aumenta a dopamina no cérebro. Dopamina ajuda na motivação e na atenção? Sim, mas um excesso de dopamina gera irritação, ansiedade, insônia, dificuldade de relaxar, gera pensamentos acelerados. Então, se a ansiedade já está relacionada a esse estado de alerta, mais cafeína não vai ajudar, tá? Além dela prejudicar o sono. Então uma dica é tentar trocar o café pelo chá verde. O próprio chá preto ele tem menos cafeína, isso já te ajuda. E além disso, a cafeína ela é uma xantina. O que é isso? Ela relaxa esse esfíncter do esôfago e aumenta o risco de refluxo. E técnicas de relaxamento, principalmente técnicas de respiração e de relaxamento muscular progressivo. Tem vídeos aqui no canal onde eu explico tudo isso. Essas técnicas ajudam a sintomas gastrointestinais. Então, você tratando a ansiedade, você melhora essas queixas intestinais, caso não haja nenhum componente nos exames que justifiquem isso. Ok? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa aqui os seus comentários. Se você quer saber mais sobre ansiedade, se inscreva na Maratona Viva Livre da Ansiedade, onde eu vou explicar muito mais sobre todos os tipos, tratamentos, causas, estratégias terapêuticas para que nós possamos viver de fato livres da ansiedade, livres desse sofrimento com mais conquistas. Deixem aqui também escrevendo o que vocês acharam, se vocês já usam essas estratégias, se vocês têm problemas intestinais e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço e até lá!